Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma mentoria de liderança dos mobilizadores do reino. Mais um dia incrível para a gente estar aqui aprendendo um pouco mais sobre liderança, princípios, ferramentas, estratégias, conceitos para que você possa desenvolver a sua liderança. Afinal de contas, todos nós nascemos com a habilidade de liderar. Em algum momento da sua vida, você liderou algo. Você liderou as suas emoções, você liderou você, liderou sua família, liderou seu ministério, sua igreja, liderou uma empresa, não sei, liderou alguma pessoa, enfim. Mas a liderança é algo importantíssimo nas nossas vidas, tá? Então, nós estamos aí na nossa segunda mentoria de liderança, tá? Dos mobilizadores do reino. Na mentoria passada, nós falamos aqui sobre uma liderança que contagia, uma liderança sobrenatural. Então tem muito conteúdo também que tem disponível já para você. Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp com líderes, com pessoas que querem desenvolver a sua liderança. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, eu sugiro que você esteja lá, porque todos os dias a gente compartilha um áudio também sobre algum tema, liderança, comunicação, empreendedorismo, enfim, muita coisa boa, tá? E hoje eu quero falar com você sobre liderança em tempos de crise, tá? Então pega aí o seu papel e caneta para que você possa começar a anotar. Liderança em tempos de crise. Como você pode liderar em tempos de crise, tá bom? Mas é o seguinte, eu quero contar aqui para você o que aconteceu na minha vida. Porque em um dado momento da minha vida, e hoje eu gravei um áudio falando sobre isso, existem momentos na nossa vida que são momentos de crise. E em algum momento da sua vida, você já passou ou vai passar por uma crise. João, você está aqui me jogando uma praga? Não, não é isso. Só que a crise, ela revela quem você é. A crise, ela te faz crescer. Ela te leva para um próximo nível. É claro que, dependendo da resposta que você dá em meio à crise. Porque tem gente também que fica super mal na crise. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas tem pessoas que conseguem superar aquela situação e conseguem desenvolver. Ao invés de ter uma crise, ela começa a criar, criar coisas novas. Então, a liderança ela traz um conceito de uma mentalidade de reino, uma mentalidade empreendedora. E o que é empreender, por exemplo? Se existe um problema, você ter uma solução. Ou seja, se existe uma crise, você cria algo para solucionar aquela crise. Então, no meio da crise, você pode crescer, você pode romper com algumas coisas, você pode alavancar os seus resultados. Tudo depende da resposta que você dá. Então, hoje, você vai aprender como liderar, como governar, como reinar em tempos de crise, tá bom? Então, liderança em tempos de crise. O que é um líder, tá? Preciso trazer aqui para você. O que é um líder? Um líder é uma pessoa que influencia outra pessoa. Um líder é uma pessoa que influencia a si mesmo também. Então, um líder, ele tem a capacidade de influenciar. E no meio de uma crise, de uma situação adversa, de um deserto, você precisa se impor. Você precisa ter um posicionamento de líder, de protagonismo. Ontem teve uma frase de uma mentoria que eu participo e uma frase que faz total sentido, essa frase, total sentido, que fala assim, ó: liderança não é posição, liderança é posicionamento. Tem muita gente que às vezes tem um cargo, às vezes tem um status,
tem um título, mas ele não tem um posicionamento. E tem pessoas que talvez não tenham nada disso, como eu, por exemplo, mas que tem um posicionamento. Então, liderança não é posição. Liderança é posicionamento. Anota essa frase aí, porque assim como fez sentido na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer sentido na sua vida também, tá? Então, na Bíblia, lá em Provérbios, como está aí na tela, 24:10, fala o seguinte: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Isso mesmo. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. E aí eu pergunto para você, nessa história de crise aqui, quem você é? Uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Uma pessoa que se entrega ou uma pessoa que não desiste? Uma pessoa que simplesmente, sabe, se abate, uma pessoa que se abala com a crise, ou uma pessoa inabalável, uma pessoa imparável? Por isso que eu falei que a crise revela quem você é. E aqui na Bíblia, onde nós temos princípios milenares, princípios para a vida, está falando lá em Provérbios 24:10. E Provérbios é o livro, né, da sabedoria. E está dizendo, quem é fraco numa crise, realmente é fraco. Então, quem é você em meio à crise? Só que olha o que está interessante, está dizendo aqui, logo abaixo dessa frase, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Está dizendo assim, ó, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então, o que ele está. Eu quero interpretar isso aqui para você. Porque existem pessoas que realmente ela é fraca. A crise vai vir e vai abater ela, ela vai se desesperar. Agora, um líder, um verdadeiro líder, que independente do seu status, da sua posição, mas o seu posicionamento, é um líder que está disposto a servir, que está disposto a dar a sua vida, que está disposto a influenciar outra pessoa, mesmo que aquela pessoa seja fraca. Então, está dizendo aqui, ó, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. E aí eu quero que você faça um exercício agora e comece a imaginar na sua mente. Quantas pessoas ao seu redor, em meio a uma crise, inclusive que a gente viveu há pouco tempo no mundo, foram pessoas que se desesperaram, que desistiram da vida, que pararam de sonhar, pessoas que não focaram no seu propósito, simplesmente foram influenciados por uma condição, por uma necessidade, pelo momento atual. Tem pessoas hoje que eu tenho recebido, né, pessoas em situações, às vezes, crítica aos olhos da sociedade, mas o que eu tenho falado para essas pessoas é: o seu estado não te define. Então, você que está me ouvindo aí, eu quero dizer para você: o seu estado não te define. A situação que você está passando não te define. Teve uma analogia, um trabalho que eu desenvolvo aqui, né, junto com outras pessoas também, e nesse dia foi eu e minha esposa lá, e a minha esposa usou uma analogia, ela pegou essa aliança aqui, né, essa aliança, e ela falou assim, ó, para a pessoa, ela jogou a aliança no lixo, né, e falou, olha, essa aliança, independente do local onde ela está, ela não perde o valor. Então, independente do local em que você está, eu quero encorajar você, inclusive, você não perde o valor. Você não perde o seu valor. E tem muita gente que, devido à situação que está, devido à crise na qual se encontra, acaba se desvalorizando. Acaba, muitas das vezes, perdendo a sua identidade, quem ela é. E é muito interessante, porque quando você sabe quem você é, qual é o seu valor, qual é a sua identidade, independente da situação que você passa, nada te para.
E a gente vai falar ao longo aqui, é só o início, gente, só está começando. Ao longo dessa mentoria, sobre identidade, sobre propósito, sobre mobilização. Aguenta aí, você vai aprender muitas ferramentas de como você pode aprender a liderar, a reinar, a governar em meio à crise. Mas esse é um líder que olha ao seu redor e vê que pessoas estão indo talvez para o buraco, para uma situação difícil, mas ele está ali. Não, eu acredito em você, vamos junto. Esse é o papel de um líder. E isso você pode fazer na sua própria vida, sabe, lá, na sua autoconsciência, olhando para dentro de você, falando, não, eu não sou assim. Essa não é a minha identidade, isso não me define. Não, eu vou vencer, eu vou superar. E você também pode olhar para as pessoas da sua casa, da sua família, e acreditar que elas podem passar por uma transformação. Ok? Então vamos avançar aqui. Então, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem é você no meio de uma crise, tá? Reflita sobre isso. Mas, João, legal. Como liderar em tempos de crise? E eu falei para você que eu ia contar a minha história para você. E é o seguinte, no ano de 2016, depois de eu comecei, por exemplo, a empreender em 2014, né? Em 2015 eu entrei num ramo assim totalmente desconhecido para mim, comecei a ter alguns resultados, só que o negócio começou a dar para trás. E também na época eu não tinha muita sabedoria, né? Não tinha muita maturidade, e aconteceu determinadas coisas que me levaram a uma crise financeira. Inclusive a gente vai falar sobre isso também aqui. Uma crise financeira. E nessa época, né, eu até agradeço a Deus de não estar com a minha filha ainda. Minha filha veio nascer agora em 2018, né? Tem 4 aninhos, minha princesa. Mas nesse ano, 2016, eu passei uma das maiores crises, se não a maior crise financeira da minha vida. A ponto de fato, não ter, às vezes, coisas para comer, ou não fazer determinadas coisas que eu queria, a ficar devendo algumas situações, enfim, foi uma verdadeira crise, né? E naquele momento de crise, a gente precisa tomar algumas decisões, a gente precisa avaliar algumas coisas, mas foi um momento de crise que me tratou, por exemplo, né? Tirou o meu medo, o meu orgulho, né? A minha vaidade, então me ajudou em muitas situações, ou seja, em tudo, anote isso aí, em tudo você pode tirar proveito, tá? Em tudo. Existe o livro, né, do Augusto Cury chamado Nunca Desista dos Seus Sonhos, e ele conta a história ali do Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes, se não o maior presidente dos Estados Unidos. E ele fala que por várias vezes Abraham Lincoln tinha um sonho, só que por várias vezes ele perdeu, ele foi derrotado, mas ele não desistia. Ele ficava abalado por um tempo, mas daqui a pouco ele se levantava. Ele ficava ali de luto por um tempo, mas daqui a pouco ele ia lá e levantava. E nesse texto, nessa história de Abraham Lincoln, ele fala sobre o ouro do fracasso, né? Inclusive dá até um nome de livro isso, né? O ouro do fracasso. Ou seja, existe um ouro no fracasso, existe um diamante em meio ao fracasso, em meio à crise. Lembra que eu falei no início? Tudo vai depender da maneira com que você reage, da resposta com que você dá. Então, por muitas das vezes, Deus vai te colocar em situações, mas é para que você possa crescer. São oportunidades de crescimento. E isso aconteceu comigo em 2016. Então, eu precisei tomar algumas decisões, algumas atitudes, para que eu pudesse passar por aquela situação de uma maneira, não vou dizer nem mais tranquila, mas melhor, né? Uma maneira melhor de lidar com aquela situação. E uma das coisas que eu precisei fazer foi ter isso aqui, ó, mentalidade. Eu precisei organizar a minha mente para poder encontrar soluções em meio à crise. E eu precisei criar um plano, um planejamento, uma estratégia para poder sair daquela situação, junto com a minha esposa. E a gente estava bem enganjado, então a gente teve que fazer algumas coisas, a gente teve que dormir menos,
Ou seja, a gente teve que pagar um preço para poder sair daquela crise. Mas, gente, como isso trouxe sabedoria, maturidade, como isso nos uniu mais, eu e minha esposa. E às vezes tem casais, casamentos que no meio de uma crise, ao invés de se unir, por exemplo, acaba se afastando. Isso é um grande erro. Por quê? Um reino dividido, a própria palavra diz, né? Ele não resiste. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, se você tem um movimento, se você tem aí o seu ministério, a sua igreja, na sua casa, não gere divisão em tempos de crise. Gere unidade. Olha a unidade entrando mais uma vez. Por quê? A palavra de Deus diz também que é melhor os dois passarem pela situação do que apenas um. Então, quando você divide, as suas forças enfraquecem. Quando você gera uma divisão, as suas forças enfraquecem. Ok? Então, em 2016, eu gerei a unidade junto com a minha esposa, eu mudei a minha mentalidade. Nós tivemos que tomar algumas decisões radicais, sabe? Nós tivemos que se livrar de coisas que nos paralisavam, nos prendia. E isso tudo foi um ensinamento. E aí, no final de 2016, veio uma oportunidade, e essa oportunidade, eu agarrei ela, e a gente tem que ficar atento em meio à crise, às oportunidades que aparecem, para a gente não perder essas oportunidades. E aí eu agarrei aquela oportunidade e eu consegui dar uma virada na minha vida financeira, a gente pagou o que a gente estava devendo, enfim, foi realmente maravilhoso aquela crise. João, maravilhoso? No momento foi difícil, né? Dói. Dói na hora, mas é para o crescimento. Como eu falei com o pessoal, com um grupo que eu lidero também, falei, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem crescimento. Não adianta. Gente, para você crescer, você precisa passar pela dor. Você vai passar pela dor, não adianta. É a dor do crescimento. Tem o Rafael, né, que faz parte aqui do grupo também dos mobilizadores do reino. Ele usou uma analogia num grupo de discipulado que nós temos. Se você tiver interesse, inclusive, de participar, depois me chama aí no privado, chama Solange também, né? Mas no grupo nosso de discipulado, ele usou uma analogia perfeita. Que ele falou que quando um lutador, né, ele vai lá lutar num octógono, né, ali na arena, para ele chegar naquele estágio de lutar, ele precisa primeiro aprender a apanhar. E tem muita gente que não quer aprender a apanhar. Tem muita gente, sabe, que não está disposto a correr risco porque tem medo de fracassar. Só que o fracasso, anote isso aí, 50% do seu sucesso vai vir do seu fracasso. 50% dos seus resultados vão vir das suas crises. E se você superar, por isso que fala ali, ó, a Bíblia é muito clara. Se você é fraco na crise, realmente você é fraco. Agora, se você também é forte na crise, realmente você é forte. Qual é o ensinamento? Caramba, se eu conseguir superar essa situação adversa, liderar sobre isso, reinar sobre isso, governar sobre isso, pô, realmente eu sou forte, eu sou capaz. E aí, depois da tempestade, meu amigo, vem a bonança. Então, como liderar em tempos de crise? Eu quero entregar para você aqui algumas chaves, alguns princípios, algumas ferramentas para que você possa se munir, sabe? Para quando vier a crise, ou talvez se você estiver passando por uma crise, você saber exatamente o que fazer, ok? Deixa eu beber um pouco de água. Então vamos lá, vamos avançar. Galera, coloca aí no chat. Estão pegando aí a visão? Tá entendendo? Fichas estão caindo, coloca aí, tá bom? E se você tiver dúvida, perguntas, no final a gente vai abrir aqui para perguntas, para tirar dúvida. Maravilha? Ok? Então vamos que vamos. Então, o primeiro ponto para você liderar em tempos de crise: mobilize a sua mente. Mobilize a sua mente. O que é mobilizar? Mobilizar é despertar, é acordar.
Mobilizar é se inspirar. Então, o primeiro ponto é você precisa mobilizar a sua mente. E esse termo de mobilizar, ele remete a guerrear. Então, anota uma frase aí. Olha quantas frases eu estou falando aqui para você. Não são frases vazias, tá? Eu quero entregar aqui não é algo motivacional, é instrução para você. Algo que vai te ativar, mas também que vai te instruir. Vai te mostrar caminhos, estratégias, tá? Porque não adianta. Às vezes você vai lá, fica ativado, faz algum curso, alguma mentoria, algum treinamento, alguma palestra, se ativa, legal, bacana. E qual o caminho? Para onde eu vou? Como é que eu faço? O que eu faço? E aí não adianta, tá? Então tem muita gente aí super ativada, super motivada, mas só batendo cabeça. João, como é que você sabe disso? Eu já fui assim. Então, eu sei do que eu estou falando, né? Total autoridade nesse sentido. Então, o mobilizar vem do guerrear. Então, qual a frase que eu quero que você anote, tá? Só há paz se houver guerra. A gente tem aqui o Wellington, que é militar, e ele sabe disso. Só há paz se houver guerra. Por exemplo, na Bíblia, você vai ver Salomão, que ele vai lá, pede sabedoria a Deus para poder governar o povo. Deus dá sabedoria a ele. E aí ele escreve o livro de Provérbios, de Eclesiastes. Só que Salomão, o pai dele era Davi. E quantas guerras Davi teve que enfrentar? E durante anos, o povo de Israel ficou ali na paz. Por quê? Guerra. Então, só há paz se houver guerra. Como assim, João? Você está incitando a violência? Não, não, não é isso. Guerrear contra você, contra os seus sentimentos, contra as suas emoções, contra aquilo que te paralisa. Guerrear, por exemplo, eu e minha esposa, a gente teve que guerrear. Guerrear contra o medo, contra o orgulho, lá em 2016. Guerrear contra aquela situação. Então, você precisa mobilizar a sua mente. Mobilizar a sua mente, porque quando você mobiliza a sua mente, faz com que ela desperte, se inspire, entre em movimento, você foque naquilo, você começa um processo de transformação. Agora, basta você só mobilizar a sua mente, ver recursos? Não. Você precisa também mobilizar pessoas. E a gente já vai falar sobre isso. Mas o primeiro ponto é mobilizar a sua mente. Ok? Segundo ponto, não perca a sua identidade. Lembra que eu falei? Disse aqui que eu ia falar sobre identidade. E, gente, preste atenção. Uma estratégia, você acreditando ou não nisso, tá? Mas existe uma questão espiritual, um mundo espiritual. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Existe um espírito que habita em você. E uma estratégia que o inimigo das nossas almas, ele usa, a primeira estratégia é tirar nossas forças. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a primeira estratégia que ele usa é tirar o quê? A nossa alegria, é roubar a nossa alegria. E aí você se sente fraco. E aí a segunda estratégia qual é? Bagunçar com a sua identidade. É quando você está se sentindo tão fraco, tão impotente, e aí começa a bagunçar com a sua identidade. E aí você começa a se desvalorizar, a não acreditar mais no seu potencial, a não acreditar mais na promessa que Deus fez para você, a não acreditar mais no que Deus falou que iria fazer por você, a não acreditar mais em Deus. Acontece muito isso. Não confiar mais nele. Ou seja, a sua identidade começa a ser bagunçada. Então, por exemplo, pessoas que estão, às vezes, em situação de rua, são pessoas que estão, na maioria das vezes, não sempre, tá? Mas na maioria das vezes, estão com a identidade bagunçada. Porque ela ouve da sociedade que ela não presta,
sabe que ela não tem valor, ela ouve da sociedade que ela não é nada, que ela não é ninguém. Isso começa a bagunçar a identidade dela. Ou se não, indo para um outro extremo, a pessoa se enche de tanto conhecimento, de tantos títulos, por exemplo, e ela é rotulada pela sociedade. Não, ela é doutora tal, ele é o doutor tal, ele tem não sei quantas faculdades, e a pessoa começa a acreditar. E aí ela se acha autossuficiente, ou seja, é um outro extremo. Ela se acha autossuficiente. Ela não consegue se livrar, por exemplo, daquele trabalho dela, daquele emprego dela, daquele rótulo que ela tem. E isso tudo vai bagunçando com a identidade dela. Então, quando chega a crise, ela está com a identidade bagunçada. E muitas pessoas, infelizmente, acabam tirando sua vida. Ou se não, acabam matando uma outra pessoa, sabe? Não sei se vocês souberam de um caso que houve, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Que houve aqui no Rio de Janeiro. Uma pessoa que morava num local nobre aqui do Rio de Janeiro, e aí perdeu lá o seu trabalho, onde tinha uma excelente remuneração, ficou desesperado com aquilo, porque a crise chegou na vida dele, e aí vai lá, mata a mulher, mata o filho e depois se mata. Por quê? Perdeu a identidade. A identidade dele estava baseada no trabalho dele, no título dele, no rótulo que ele possuía. Então, não perca a sua identidade. Em tempos de crise, para você aprender como liderar, reinar e governar, você não pode perder a sua identidade. Eu já falei aqui, a sua identidade é imagem e semelhança de Deus. Filho amado de Deus. Nação santa, povo eleito. Então você não é qualquer um. Por isso que eu falei que o seu estado não te define. O momento que você está passando não te define. E para isso, você precisa liderar. Você precisa não perder a sua identidade. Ok? Terceiro ponto. Foque no seu propósito. Foque no seu propósito. Mas, João, eu não sei qual é o meu propósito. Então, você precisa descobrir qual é o seu propósito. Existe um livro que eu estou lendo com o pessoal do grupo de discipulado chamado Uma Vida com Propósito. Inclusive, galera do discipulado que está aí, depois vocês me lembram de compartilhar com vocês, tá? É um link de um vídeo do autor que escreveu Uma Vida com Propósito, que é o Rick Warren, né? E eu não sabia dessa história, fiquei sabendo no final de semana agora, mas o Rick Warren, ele tinha um filho e ele perdeu o filho dele, né? Como é que o filho dele morreu? Ele se suicidou, o filho dele. O filho dele se suicidou. E ali ele começa toda a história dele sobre propósito, o Rick Warren. Então ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito baseado na perca do filho. Porque ele entendeu, uma pessoa que chega a esse extremo é porque ela não sabe qual é o propósito dela. Para que ela nasceu? Para que Deus criou ela, por exemplo? Então, para você liderar em tempos de crise, você precisa focar no seu propósito. Então, se você ainda não sabe, você precisa descobrir o seu propósito. E aonde eu descubro, João? Simples, lendo a Bíblia. A Bíblia vai te orientar em relação a isso. Estando aqui na mentoria, participando lá do grupo com a gente também, de mentoria, porque a gente tem falado muito sobre propósito. Então, depois que você descobre, aí vem a sua luta para viver do seu propósito, para focar no seu propósito. Mas, em tempos de crise, para você liderar, para você reinar, para você governar, você precisa focar no seu propósito. Por quê? Muita gente, em meio à crise, ela é direcionada, ela é guiada pela sua condição. Ela é guiada pela sua necessidade, às vezes, de aprovação, de ter que ser aprovada por alguém. Ela é guiada pelo medo, ela é guiada pelo materialismo, ela é guiada, talvez, por um ressentimento, por uma raiva, por exemplo. Então, quando você foca no seu propósito,
Você está dizendo o seguinte: ei, isso aqui pode até vir contra mim, mas ó, eu não estou nem aí. Eu quero focar no meu propósito, porque ele é o que importa. Então não seja movido por uma condição, não seja movido por uma necessidade. Você precisa ser movido pelo seu propósito. Então, qual é o seu propósito? E depois que descobrir ele, será que você tem focado no seu propósito? Ou será que simplesmente a crise, as circunstâncias, é, os problemas atuais, o seu estado atual está fazendo com que você viva por uma necessidade? E uma das coisas que mais fazem com que as pessoas não vivam o seu propósito, às vezes tem muita gente que até sabe para que foi chamada, para que foi criada, qual é o propósito dela, mas ela não vive. E por que ela não vive? Porque ela está presa a uma necessidade, a uma condição, por exemplo, sabe? Às vezes é um trabalho muito bem remunerado, às vezes é uma pessoa que ela ama, mas que não tem nada a ver com o propósito dela. Enfim, são N motivos. Mas para você liderar em tempos de crise, você precisa focar, ter um foco total. Não digo nem foco, é o hiperfoco no seu propósito. E entender que o seu propósito é maior até mesmo do que a sua própria vida. Porque Deus tem um plano para você, ele te confiou um plano, um propósito, e ele quer que você cumpra isso. E quando você cumpre o seu propósito, não adianta, pode vir a crise, pode vir o medo, pode vir qualquer situação. Nada te para e você se sente uma pessoa plena. Sabe aquela pessoa, sabe, que às vezes está passando por um caos na vida dela, mas ela está numa paz? Provavelmente são pessoas que estão focando no propósito, ok? Então foca no seu propósito. Eu poderia aqui dar vários exemplos de pessoas que focaram no seu propósito, né? Na Bíblia, por exemplo, Paulo. Por quantas vezes Paulo foi preso, bateram em Paulo, fizeram atrocidades com Paulo, mas ele ia lá, sacudia a poeira e fala: opa, vou para o meu propósito. Então, quando você foca no seu propósito, você não está aí para a sua reputação, você não está nem aí para o que as pessoas vão dizer, você não está nem aí, sabe, para a sua situação atual, você não está nem aí para aquilo que está à sua volta. Por quê? Você está focado no seu propósito. Você não está nem aí, sabe, se você, nesse momento, vai conseguir tal situação ou não. Você simplesmente confia, foca no seu propósito, naquilo que Deus te entregou. Então, para você liderar em meio à crise, você precisa focar no seu propósito. Ok? Pessoal, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Me dê um feedback aí. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Então, vamos avançar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Maravilha. Ó, estamos aí num tempo bom. Então, continuando. Em tempos de crise, como liderar, né? Governe sobre as suas emoções e as circunstâncias. Governe sobre as suas emoções e as circunstâncias. Então, para você liderar em tempos de crise, você precisa ter a famosa inteligência emocional. Ou na Bíblia, né? Porque o pessoal fala de inteligência emocional hoje tanto, mas na Bíblia está falando lá sobre o domínio próprio. Domínio próprio. Por isso que eu falei que tem gente que fala assim, não, mas eu não sei liderar. Meu amigo, você sabe liderar suas emoções? Você já teve vontade de fazer algo que não devia, mas controlou aquela vontade? Então você sabe liderar. Então, lidere sobre as suas emoções, governe sobre as suas emoções em meio à crise. Governe sobre as circunstâncias. Então, o domínio próprio, ele é importantíssimo. O autogoverno. Por isso que, se você perde a sua identidade, você não foca no propósito, e se você não mobilizar a sua mente, vai ficar difícil você governar sobre as suas emoções. E é importantíssimo. Então,
esse termo, né, inteligência emocional, que foi tanto disseminado, ele é importantíssimo. Por quê? Às vezes você está na empresa, você está no seu trabalho, e acontece uma situação que dá, às vezes, sabe, dá um aperto no seu coração, você fica apreensivo, porque é instintivo aquilo. Aí o que você tem que fazer? É uma técnica. Inclusive, nas aulas de oratória que eu dou, eu ensino. Que é o quê? Você respirar, analisar a situação e começar a mobilizar a sua mente. Pô, peraí, entendi a situação, o que eu posso fazer para poder passar por essa situação, para governar sobre essas emoções, sobre essas circunstâncias. Porque, gente, a Bíblia mesmo fala, cada dia tem o seu mal. Então, às vezes, você está lá bem, de boa, só que você começa a ficar apreensivo, o coração começa a apertar, acontece alguma situação que te tira da rota, e aí você precisa se concentrar. No grupo que eu lidero, segunda-feira, tinha duas pessoas que estavam super agitadas. Uma que tinha escutado um áudio que tirou ela, sabe, tirou a estabilidade que ela estava. Uma outra que também recebeu a notícia pela manhã e se agitou durante o dia todo. E aí eu entendendo aquilo, o que eu fiz? Ao invés de simplesmente chegar e falar eu com elas ou passar o conteúdo que eu tinha que passar, eu fiz o seguinte: vamos fazer um exercício? Nós respiramos, fizemos uma breve meditação de olho fechado, se concentramos no aqui e no agora, e aí sim eu fui lá e passei a informação. Então, isso é uma técnica, uma ferramenta que você pode usar para governar sobre as suas emoções. É igual, por exemplo, você está no meio de uma guerra, depois o Wellington me corrige se eu estiver errado, mas, por exemplo, você está no meio de uma guerra, e aí você tem um alvo para atingir. Se você é levado pelas suas emoções, se você não governar sobre as suas emoções, você pode travar o dedo e não conseguir atirar para atingir aquele alvo. Ou senão você pode errar o alvo. Ou senão você pode simplesmente se descontrolar e atingir pessoas inocentes, pessoas que estão do seu lado. Olha só a importância, estou aqui fazendo uma analogia, tá? Mas olha a importância de governar sobre as suas emoções. Porque senão você pode acabar ferindo pessoas que estão à sua volta, pessoas inocentes, ao invés de focar no seu alvo. Então, governe sobre as suas emoções e as circunstâncias que a crise te trouxe, ok? Você pode usar isso dentro do seu trabalho. Um líder, preste atenção nisso. Eu já fiz gestão de algumas empresas. Hoje eu entendo. Teve uma vez, me trouxe a memória aqui agora, tá? Teve uma vez que eu presto consultoria empresarial, um empresário me ligou desesperado. Cara, eu vou quebrar a minha empresa está falindo, aquele desespero. E a primeira coisa que eu tive que fazer com ele é o seguinte: cara, calma, fica tranquilo, que eu preciso entender a situação e como a gente pode resolver isso. Então eu acalmei ele, aí eu dei um primeiro plano de ação para ele fazer, por telefone mesmo. E aí depois eu fui até ele no dia seguinte, né? E aí eu vi que o negócio não era tão grave assim, que existia uma solução. Mas porque ele não estava governando as emoções, as circunstâncias, ele não estava enxergando a solução. Então, quando você foca no problema, nas circunstâncias, é levado pelas suas emoções, você não consegue enxergar soluções que estão à sua volta, que estão do seu lado, ok? Então, por isso que é importante você liderar, você reinar, você governar sobre as suas emoções e as circunstâncias. Maravilha? Então, vamos avançar. Um outro ponto aqui. Seja sincero e coerente. Em momentos difíceis, é fundamental não perder a confiança da equipe. Eu coloquei a equipe trazendo para um contexto de trabalho, de empreendimento, um contexto eclesiástico também, por exemplo, né, de movimentos, mas também você pode trazer para dentro da sua casa, tá? Por exemplo.
Então, seja sincero e coerente. E esse seja sincero e coerente é o seguinte: é literalmente você cair na real. É você olhar para a sua situação e ver que talvez você não pode mais levar o estilo de vida que você estava levando. Você precisa cair na real. É aquele estalo que fala, cara, eu preciso ser sincero comigo mesmo. Eu preciso ser sincero com aquela pessoa. Tem um amigo meu, inclusive eu estava conversando com ele hoje, e eu cheguei há um tempo a fazer umas conferências online com ele, né, que ele estava passando por uma crise interna, né, ele não estava governando as emoções dele, e ele não estava ali caindo na real. Ele queria viver o mesmo estilo de vida, ele queria viver a mesma situação, só que aquele momento era necessário ser sincero com ele mesmo, ser coerente. Então, por exemplo, tem muita gente, às vezes, que está numa situação financeira complicada, mas, olha só, pela necessidade de aprovação, por querer mostrar algo para alguém, ela não é sincera, ela não é coerente com a realidade dela. Então, nós precisamos encarar a nossa realidade. Na Bíblia, a gente vai ver a história, por exemplo, de Gideão. Gideão estava passando por um momento de crise interna com ele mesmo, mas também da sociedade dele, da comunidade dele. E aí, para ele não ser pego lá, né, pelas pessoas da época que estavam oprimindo, afligindo ele, o que ele teve que fazer? Ele teve que malhar trigo no lagar. Lagar era um local de você espremer uva, não era um local de malhar trigo, não era o local ideal para isso. Só que ele teve que encarar a realidade dele. Então, para você poder vencer, para você poder romper com algumas coisas, você vai ter que encarar a sua realidade. Você vai ter que cair na real, você vai ter que ser sincero e coerente com você. E também com outras pessoas. Existe um livro que eu tenho aqui chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E num dos capítulos, ele fala que se você errar em alguma situação, reconheça o seu erro. Porque quando você reconhece o seu erro, você ganha credibilidade perante as pessoas. Agora, quando você tenta apagar o teu erro, ou se não esconder o teu erro, as pessoas percebem isso e você não gera credibilidade. Então, seja sincero, seja coerente em momentos difíceis com a sua equipe, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho ou com a sua filha, com as pessoas, com os membros da sua igreja. Seja sincero. Errar, gente, é humano. Ninguém é perfeito. Só Cristo foi o perfeito aqui na Terra. Então, você está sujeito a erros. Agora, o problema é quando você não é sincero, você não é coerente e tenta abafar tudo isso. E aí mora um grande problema. Porque, como diz uma frase, né? Um abismo chama outro abismo. Então, se você quer liderar em tempos de crise, você precisa ser sincero e coerente com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Com você mesmo e com a sua equipe. E assim você vai ter resultado, isso vai gerar autoridade para você, vai gerar credibilidade para você, as pessoas vão confiar em você, vão te dar um voto de confiança. E sabe o que vai acontecer? Elas vão te ajudar a passar por aquele momento. Né? Tá fazendo sentido? Então, olhe para a sua volta, olhe para você e pensa assim: o que eu preciso ser sincero na minha vida e coerente que eu ainda não estou sendo, que eu ainda não fui? O que eu preciso cair na real? O que eu preciso encarar a minha realidade para começar a liderar em tempos de crise? Ok? Um outro ponto aqui: reforce a sua comunicação. Em tempos de crise, é necessário você reforçar a sua comunicação. E a comunicação, gente, é importantíssima. Eu tenho gravado lá no grupo de mentoria áudios sobre comunicação. Então, a comunicação, ela pode iniciar uma guerra, como ela pode encerrar uma guerra. A comunicação, ela pode iniciar uma crise, como pode encerrar uma crise. Olha só a importância da comunicação. Por isso que a Bíblia fala que os tímidos
não herdarão o reino dos céus. Por isso que Martin Luther King falou que ele se preocupa mais com o silêncio dos bons do que com os barulhos dos maus. Por quê? Tem muita gente boa aí que poderia estar trazendo uma solução através da sua comunicação em meio à crise, mas tá acuado, tá tímido, sabe? Tá em silêncio. Então, em meio à crise, você precisa reforçar a sua comunicação. Para quê? Para ajudar outras pessoas também. Isso me traz à memória, e a Solange participou desse momento, por exemplo, que lá em 2020, no meio da crise, eu abri um grupo, onde todos os dias eu colocava lá, que chamava de pílulas de sabedoria. E como isso ajudou pessoas. Então, às vezes, você tem aí dentro de você algo que precisa colocar para fora. Ou o reforçar a comunicação também é reforçar com a sua equipe, com as suas pessoas da sua casa, o seguinte: olha, estamos passando por essa situação agora, mas eu tenho convicção, eu tenho absoluta certeza que com essas ações nós vamos passar por essa crise, nós vamos superar essa situação. Então, a comunicação ela é importantíssima para isso. Então, você deve reforçar a sua comunicação. Reforçar a comunicação é reforçar também a sua visão. A visão que você tem, a visão que Deus te deu. Então, a gente vai ver isso em inúmeros exemplos na Bíblia. Me traz a lembrança aqui, quando, por exemplo, acho que Mordecai chega para Esther na Bíblia, né? Existe uma história na Bíblia que fala sobre a rainha Esther, e existia ali um homem que queria vir, né, dar um decreto contra o povo judeu. E aí Mordecai chega para Esther e fala: quem sabe, Esther, não foi para esse tempo de crise, que você foi levantada, que foi te dada essa posição. Ou seja, ele estava reforçando a comunicação. Estava lembrando, trazendo a memória de Esther, o propósito dela, a identidade dela, estava encorajando ela. Então, em meio à crise, para que você possa liderar e reinar, você precisa reforçar a comunicação com a sua equipe, com as pessoas ao seu redor e também com você mesmo. Ficar ali, a sua comunicação interna. Existia uma coisa que eu falava muito para mim, né? Em meio a tempos de crise, eu falava: caramba, por que tudo tem que ser tão difícil para mim? E eu confesso que até pouco tempo eu ficava falando isso. E quando eu percebi isso, eu estava reforçando uma comunicação negativa. E aí eu comecei a reforçar uma comunicação positiva. Eu falava: não, tudo é fácil para mim. Eu consigo com facilidade. Ou seja, você está dando um comando para o seu cérebro. Então, existe também a sua comunicação interna. Então, para você liderar em tempos de crise, reforce a sua comunicação. Ok? E vamos lá. Outro ponto. Não adie as decisões. Gente, vocês estão anotando aí? Fala aí para mim. Vocês estão anotando? Solange, fala aí. Tá anotando? Galera aí no chat está anotando. Diz aí para mim, Solange. Está todo mundo anotando, sim, interagindo no chat. Maravilha, maravilha. Então, não adie as decisões. Em tempos de crise, você precisa tomar decisões. Lembra que eu falei lá em 2016 que eu passei na crise? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi tomar decisões. Não tinha como eu adiar. Por quê? Cara, ou eu ia para cima, ou eu deixava aquela crise me engolir. Eu lembro que no 2020, logo no início, eu dei uma palestra para alguns empresários, né? Por quê? Quem teve ali a sua empresa, o seu empreendimento no meio da crise, muitas empresas surgiram, mas muitas empresas quebraram. E logo no início, bem no início mesmo, né, dessa pandemia que teve, eu dei uma palestra para alguns empresários. E aí eu falei para ele: olha, vocês têm dois caminhos. Ou vocês vão ser engolidos por essa situação,
Ou vocês caem na real, encarem a realidade e comecem a tomar decisões para mudar a situação. Então, não tem tempo para ficar se lamentando. A crise está instalada. Então, você precisa tomar decisões. Não tem como adiar decisões. Não tem como você ficar esperando as coisas acontecerem. Talvez você fale, mas João, e o tempo de Deus? Então, a crise, o deserto, é para te preparar, é para te fazer crescer. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Na Bíblia, quando Moisés ele vai lá, liberta o povo, e aí eles saem do Egito, né? Saem lá do Egito e começam a caminhar. Aí, Faraó vai lá e muda de ideia e resolve ir atrás do povo. E aí, perante o povo fica entre duas situações, um momento de crise ali, momento de crise. O exército de Faraó está vindo para matar o povo, né, o povo hebreu. Só que diante do povo existia o mar. Existia o mar. E não tinha como, para onde que eles iriam? Aquele povo não sabia guerrear, ficou escravo durante tempo, né? Não tinham ferramentas para guerrear. Eles, pô, o que ia acontecer? Eles iam morrer. E aí o que acontece? O povo começa a reclamar. Começa a reclamar. E aí Moisés vai lá e faz uma oração, levanta um clamor a Deus. Sabe o que Deus responde para Moisés? Sabe o que ele responde? Moisés, por que você está clamando? Peça o povo que marche. Mande o povo marchar. Ou seja, não tem mais o que clamar. É hora de tomar decisão. É hora de avançar. Então, eu pergunto para você, que área da sua vida você está adiando as decisões? Que área da sua vida você está aí parado, esperando simplesmente algo acontecer, quando na verdade Deus falou para você, é hora de marchar, é hora de tomar decisão. Então, não adie as decisões se você quer liderar em tempos de crise. Não adie. Em meio à crise, por exemplo, que eu passei em 2016, eu precisei tomar uma decisão. Qual era a decisão? E essa decisão, nossa, me doeu, hein? Porque eu tive que acabar com o meu orgulho. Eu tive que chegar lá no inquilino da casa que me alugava e falar, meu amigo, não tem como eu te pagar. Eu vou ficar te devendo. Na hora, nossa, dói demais. a comunicação engasga, mas eu falei, preciso tomar decisão. Qual é a outra decisão? Cara, eu precisava de grana rápida. Então, eu tinha que fazer algumas ações. Eu tive que vender lá, para mim era o meu Xbox. Eu tive que vender algumas coisas de casa. Ou seja, decisões. Então, que decisões você está adiando, que está impedindo de você viver o seu propósito, que está impedindo de você governar, liderar em meio à crise? Então, Deus foi lá e falou para Moisés, mande o povo que marche. E às vezes, o seu milagre, o seu sobrenatural está a uma decisão que você precisa tomar. Há uma decisão que você precisa tomar. Então, que decisão é essa? Que decisão? Tenho certeza. E eu estou sentindo agora no meu espírito, tá? Que tem pessoas aí que estão ouvindo, que vai ouvir, que precisa tomar decisões para viver o seu propósito, para sair de uma crise na qual se encontra, para poder liderar. Que decisão é essa? Sabe? E eu sei que está vindo à memória isso, tá bom? Então não adie as decisões, ok? Uou! Revise metas e objetivos. Para você liderar em tempos de crise, revise metas e objetivos. Gente, eu estou empolgado, hein? Estou empolgado. Esse conteúdo ficou sensacional. Por isso que eu falei uou. Revise metas e objetivos.
Para você poder liderar em tempos de crise, você precisa pegar até aqui, ó. Foi um exercício, inclusive, né, que eu passei lá no grupo de discipulado, pegar uma folha em branco, pegar um papelzinho desse e colocar talvez seus sonhos, seus projetos, suas metas, seus objetivos, e colocar de maneira específica e poder revisar isso. Revisar. Pô, peraí. O que agora realmente, de fato, eu consigo fazer? O que eu não consigo? O que eu tenho que adiar? Qual estratégia eu vou usar para poder atingir essa meta nessa situação agora? Então, você precisa revisar metas e objetivos na sua vida. Estabeleceu suas metas, seus objetivos, passou por um tempo de crise, é necessário fazer uma revisão. E aí, trazendo mais uma vez aqui, falando da Bíblia, falando sobre o povo lá de Israel, o povo hebreu, o povo, o que acontece? Eles tiveram que, por muitas das vezes, revisar as suas metas e seus objetivos. Eles tiveram que, lembro até agora de Gideão também, quando Deus chega para ele, ele vai lá, monta um exército, né? E aí tinha ali, se não me engano, 32 homens, e aí de repente, ó, tem muita gente aí, hein? Tem muita gente aí. Fala para os medrosos, né, que podem ir embora. E aí ele vai lá, ó, quem tem medo, tal. E aí os medrosos vão embora. E aí fica curto. Aí Deus fala o seguinte para ele: Gideão, tem muita gente ainda. Tem muita gente aí ainda. E aí ele vai lá, ó, faz tal situação, se um beber água levando a mão à boca, se o outro, aí você manda embora aquele que tomou água ali igual um cachorro. Aí vai lá, tô aqui parafraseando, tá? E aí vai lá embora, aí só sobra 300. Então, ou seja, estava revisando metas e objetivos. E nem sempre as suas metas e objetivos que você tem, por exemplo, vai ser da maneira com que você escreveu ali. E aí você precisa ter um discernimento espiritual. Você precisa perguntar a Deus: Pai, e agora? Eu estou aqui revisando as minhas metas, os meus objetivos que o Senhor me deu. Então, o que eu preciso fazer? Então, é importantíssimo que você revise metas e objetivos para que você possa liderar em tempos de crise. Então, se você tem as suas metas e objetivos, vá lá, pega, revisa, analisa, vê o que você pode alcançar agora, vê o que você pode prolongar por um tempo. Então, é importantíssimo isso, tá? E isso, gente, não é só para a nossa vida pessoal. Você pode usar aí para a sua empresa, seu empreendimento. Você pode usar isso no seu trabalho, junto com a sua equipe, na sua igreja, por exemplo. Porque tem muita gente que às vezes fica quebrando cabeça. Não é o perseverante, é o teimoso. É o teimoso. Ele sabe que não vai dar, sabe, fica ali insistindo. E aí não é uma questão de fé, às vezes é uma questão de burrice, gente. Entende? É uma questão de burrice, tá? Então vamos lá. Um outro ponto, tenha inteligência financeira. Importantíssimo isso. Eu falei para um grupo aqui o seguinte: para você poder mobilizar situações, para você fazer missões, por exemplo, não basta só você ter o lado espiritual. É importantíssimo, mas não basta. Você precisa de estrutura física, você precisa de estrutura emocional e também estrutura financeira. Então, em meio à crise, você precisa de inteligência financeira. Por que eu coloquei inteligência financeira aqui? Porque, às vezes, baseado na sua situação atual, você começa a tomar decisões financeiras totalmente equivocadas. E você acaba deixando de ganhar certas situações ou perdendo oportunidades por essa falta de inteligência financeira. Então, tem um coaching, né, que é o Roberto Navarro, que ele fala sobre finanças. E uma vez eu assisti uma palestra dele, que é inclusive muito boa, e tinha um cliente dele que estava para fazer um investimento, né, num imóvel, e esse imóvel ia dar tal rentabilidade para ele.
E aí, ele foi lá, não tomou a decisão na hora, foi para casa e descobriu que a esposa estava grávida, né? E acho que já era do segundo, do terceiro filho, um negócio assim. E aí ele falou, caramba, e agora financeiramente complicou, vou ter que pegar esse valor, né? E comprar um carro novo, por exemplo, que ele falou lá, para poder ter espaço mais para a família e tal. E aí ele chegou, falou com o Roberto Navarro. A Roberto Navarro, não, cara, não faça isso. Investe aqui nesse galpão, nesse imóvel, porque ele vai te gerar tanto e vai fazer com que você não só compre o seu carro, como ajude a sua esposa em outras situações. Então, isso se chama de quê? De inteligência financeira. Então, em tempos de crise, para você poder governar em tempos de crise, você precisa ter inteligência financeira. Você precisa analisar as situações e ver o que de fato você precisa deixar de investir, é um custo para você agora, é uma despesa, na verdade, ou que, na verdade, é um investimento. Então, por exemplo, muitas empresas, né, ela vai lá, começa uma crise financeira, e aí o que ela faz? Não vou investir em marketing. Só que aí ela esquece de que se ela não investir em marketing, se ela não investir em vendas, que é o coração, o pulmão de uma empresa, ela não consegue gerar recursos. E aí, consequentemente, ela não conseguindo gerar recursos, ela vai quebrar. E aí não adianta ter uma gestão financeira se não está entrando recursos. Entendeu? Então, assim também é na nossa vida, assim também é na nossa casa. Enfim, inteligência financeira. Para você liderar em tempos de crise, você precisa ter essa inteligência. Ok? Então, vamos avançar. Estamos chegando aí ao fim já. Mantenha a visão de longo prazo. E aí tem aqui na Bíblia, né, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, que fala: E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ou seja, em tempos de crise, para você liderar, você precisa manter a visão de longo prazo. Então, nós, dos mobilizadores do reino, temos uma visão. E se tiver uma crise, a gente não pode se desesperar e simplesmente sair agindo baseado, sabe, em qualquer circunstâncias que não seja a visão que nós temos. Uma visão de longo prazo. Ou seja, é olhar hoje para a sua realidade, encarar ela, mas entender o seguinte: ei, eu tenho uma visão de longo prazo, eu tenho uma visão de futuro. Isso é só uma fase que eu estou passando. Mas isso aqui, se eu souber lidar com essa situação, vai me ajudar a chegar na visão que eu quero. Porque o que eu falei? A crise, ela te faz crescer. Ela te ajuda a, a liderar, a reinar, dependendo da resposta que você dá. Então, você precisa manter a sua visão de longo prazo. Aí, quantos casamentos, às vezes, sabe, não dão certo ou não estão dando certo, porque não existe uma visão de longo prazo, uma visão conjunta, uma visão de, pô, olhar, não, a gente vai chegar nesse objetivo, a gente vai alcançar esse resultado, a gente tem esse propósito. Então, é uma frase, né, que eu ouvi, a grande verdade. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, a visão é importantíssima. Agora, você só vai conseguir ter essa visão de longo prazo se você, cumprir esse princípio aqui de Abacuque, capítulo 2, versos 2. Escrever a sua visão de uma maneira clara, a ponto de toda pessoa passar, ela veja com facilidade. Por quê? Por muitas vezes, você vai estar no meio de uma crise, mas vai ter alguém que vai lembrar da visão que você tinha, ou da visão que você tem. Entende?
Então, por isso que é importante você escrever. Ou se não, às vezes, tu tá lá na tela de computador, tá ali deprimido, aí de repente você lembra que colocou a sua visão, você vai lá, pega e vê a sua visão. E aquilo te encoraja, aí você lembra, caramba, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu tenho essa visão. Então, mantenha a visão de longo prazo. Não se desespere e não vá tomar qualquer caminho por causa da crise, ok? Então, para você liderar em tempos de crise, você precisa manter a visão de longo prazo. Incentive a criatividade e a inovação. Outro ponto, incentive a criatividade e a inovação. Gente, em meio à crise, você precisa ser criativo e inovador. Então, assim como a liderança é um princípio que está dentro de cada ser humano, porque lá em Gênesis 1, versos 26, 27 e 28, fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo e que ele nos deu autoridade para dominar sobre todas as coisas, ou seja, ele está falando de liderança ali. Mas também nós temos um pai que é criador, ou seja, a criatividade também faz parte da gente. Então, e tem muita gente que fala assim, não, mas eu não sou tão criativo. Você é criativo. Só tem algo que talvez esteja bloqueando a sua criatividade. Então, você precisa incentivar a criatividade, a inovação na sua empresa. Você deve incentivar a criatividade e a inovação na sua igreja, no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa. Incentivar. O que a gente pode criar? Onde é que a gente pode inovar? Eu atendo algumas empresas, né? E, por exemplo, estou no meio agora de 3 lançamentos, né? E por muitas vezes, um desses lançamentos, a pessoa já tinha implementado uma estratégia de lançamento, só que não deu resultado. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha como criar algo do zero. Eu inovei. Eu trouxe uma inovação. Então, por muitas das vezes, o que é inovação? É você pegar algo que já existe, só que fazer de uma forma diferente. A inovação está lá na Bíblia também, gente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Parafraseando aqui, não vos conformeis com a situação. Não vos conformeis com o comodismo. Não vos conformeis com aquilo que está diante de você. Aí, olha só. Mas transformai-vos pela renovação, pela inovação da vossa mente, para que você aproveite a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha só como é que está na Bíblia também. Então, nós precisamos ter uma mente transformada, uma mentalidade de reino, uma mentalidade empreendedora. Então, por isso que você tem que incentivar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, do seu trabalho, na sua equipe, no seu movimento, no seu projeto, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, enfim, onde você estiver, incentivar a criatividade e a inovação, porque é isso que vai trazer um resultado diferente para você. Tem uma frase que eu acho que é de Albert Einstein, né, que fala, né, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então não adianta você querer resultados diferentes se você continuar fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, faça diferente, inove, crie. Dentro da sua empresa, faça diferente, inove, crie, sabe, um novo mercado. Não se conforme. Para você liderar em tempos de crise, você precisa incentivar a criatividade e a inovação. Maravilha? Então, esses foram alguns pontos, ferramentas, tá? Vou aqui passar novamente
uma revisão com você, que a gente pode liderar em tempos de crise, ou seja, como liderar em tempos de crise. Tá? Você está aprendendo aqui. Então, primeiro, mobilizar sua mente. Segundo, não perca a sua identidade. Terceiro, foque no seu propósito. Quarto, governe sobre as emoções e as circunstâncias. Quinto, seja sincero e coerente, ou seja, caia na real, encare a sua realidade. Sexto, reforce a sua comunicação, ou seja, a sua influência. Sétimo, não adie as decisões. Pare de adiar as suas decisões. Chegou a hora de marchar. 8, revise metas e objetivos. 9, tenha inteligência financeira. 10, mantenha a visão de longo prazo. E 11, incentive a criatividade e a inovação. Ok? E aqui em Neemias, capítulo 1, versículo 3, e daqui a pouco tem uma tarefa também para você, tá? Mas Neemias, tudo isso que eu falei, Neemias viveu. Então, Neemias liderou em meio à crise. Neemias liderou com um propósito. Então, sugiro você que leia a história de Neemias, está na Bíblia, tá? Porque você vai aprender princípios maravilhosos de liderança. Mas olha só, lá em Neemias, capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto o desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Ou seja, Neemias estava em meio a uma crise. Ele se deparou ali com uma crise que estava acontecendo com o povo dele. Aí olha aqui que Neemias vai lá e responde. Responde não, né? Acontece com Neemias. Quando Sabalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Ou seja, Neemias, ele focou no propósito, ele se inconformou, tá? Com aquela situação que foi reportada para ele se inconformou com aquela situação. E sabe o que aconteceu? Neemias, tá? Inclusive no verso 4 ali do capítulo 1, ele chegou e começou a ter uma atitude. E ele foi lá, sabe? Ele saiu do estado que ele estava, que era um estado confortável, e ele foi lá ajudar o povo dele. E aí ele começou, caramba, ele primeiro foi um copeiro, foi alguém que serviu aquele povo. Depois, na segunda fase de Neemias, você vai ver isso claro na Bíblia, Neemias ele foi um construtor. Ou seja, ele começou a resolver a situação como copeiro ali, ou seja, copeiro aponta para servir. Ele serviu aquele povo, resolveu as situações que precisavam resolver, ajudou aquele povo. Depois ele começou o quê? A construir, ele foi um construtor. Depois que ele construiu, ele começou a governar, ele começou a liderar. Olha o processo que passou. Tudo porque Neemias não se conformou com aquela crise. E aí, no capítulo 4, verso 1, está dizendo aqui, ó, quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar. Ou seja, a pessoa se levantou contra Neemias, contra aquele povo, para tentar desestabilizar. Por quê? A reconstrução. Então, o que eu quero dizer para você? Tem pessoas que vão caçoar de você. Tem pessoas que vão rir da situação que você está, ou que um dia talvez você possa estar. Tem pessoas que vão te desvalorizar. Mas você deve fazer igual Neemias. Neemias focou no propósito dele. Neemias começou a reconstruir. E chegou o momento para você poder liderar em tempos de crise, a reconstruir,
aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. Aquele sonho que você perdeu, aquele projeto, começar a reconstruir. Existe a crise. Talvez ela já chegou na sua vida, talvez você já passou e superou, e talvez algum dia você possa vir a passar. Mas hoje, eu quero que você lembre desse dia, dessa mentoria. Porque hoje você tem aqui ferramentas, você tem aqui princípios, você tem aqui um passo a passo para que você possa liderar, governar, reinar em tempos de crise. E com isso, reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Ok? Então, leia a história de Neemias. E eu tenho algumas tarefas aqui para você. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Mas eu tenho algumas tarefas para você. Depois eu vou disponibilizar esse PDF lá no grupo de mentoria. Mas quais são as tarefas? Para você analisar aí, tá? Como você tem passado pelas crises em sua vida. Então, depois você vai anotar isso no seu caderno, nos seus blocos de anotações. A outra tarefa, anotar 3 atitudes que você vai tomar quando estiver em uma crise, né? Ou atitudes preventivas que você pode tomar também, tá? Terceiro, qual a sua maior dificuldade em uma crise? Né? Faltou o A ali de uma crise. Qual a sua maior dificuldade em uma crise? Seu maior desafio, por exemplo, tá? E o quarto, quero desafiar você a ler o livro de Neemias e anotar as suas lições. O que você tirou de aprendizado do livro de Neemias, tá bom? Então, são algumas tarefas para te ajudar ainda mais no seu aprendizado, tá? E se você depois quiser compartilhar lá no grupo de mentoria a leitura, o que você aprendeu com o livro de Neemias, fique à vontade, tá bom? Se você também quiser tirar as suas dúvidas, ok? E para finalizar, vamos juntos mobilizar o reino. Essa é a mentoria de liderança. Ok? Então vamos abrir agora para perguntas, dúvidas. Quero ouvir você. Fala, líder. Tinha mais gente, mas acho que o povo estava com alguma questão, entrou e saiu. O Leandro entrou, a Ana também e a Márcia. Tá, Mas entraram e saíram. maravilha. Pessoal, dúvidas, perguntas, para a gente poder fazer aqui. Comentários. Eu posso encerrar a gravação? Pode sim.